Professor, muito prazer recebê-lo aqui no Projeto Efesto. Muito obrigado pelo aceite do convite. Queria saber primeiramente como é que o senhor está lidando com esse momento de pandemia, né, esse momento de cuidados especiais, né? Você que é um docente, que está ligado à universidade, tem suas atribuições agora talvez mais intensas do que antes, provavelmente, por conta dessas novas exigências, né? Como é que o senhor está pessoalmente, como é que o senhor está profissionalmente, como é que tem sido esses momentos aí? Bom, meu nome é Carlos, tá? Eu sou professor na Universidade Federal do Paraná, também no Departamento de Psicologia, no curso de Psicologia, também no mestrado e na graduação. A gente tem um programa de pós-graduação, que na linha de Psicologia Clínica com abordagem junguiana. Então, a gente tem alguns projetos de extensão, de pesquisa. Antes eu atuei um tempo também como psicólogo junguiano. Não sou formado em analista, né? Minha formação ficou toda fora, digamos assim, não institucional dentro do instituto. E daí a gente, estou lá, acho que me formei em 95, desde esse tempo estou estudando Jung e acompanhando todo esse processo. Aí tem, aí tem as tradicionais publicações, capítulos de livros, de artigos, e a gente está lá no processo lá. Tem um grupo bastante interessante no nosso departamento, assim, eu e mais os alunos, a gente está tocando. Tem também, aproveitando essa pandemia, né, tem também um canal no YouTube do grupo, que é justamente para colocar esse material à disposição, para a gente poder ter essa interlocução com os outros. Essa pandemia ajudou muito a produção, né, de videoconferências, de uma expansão, né, de publicidade, né, de publicações, né, acho que mais acessíveis para os nossos colegas, né, iguais. Acho que até reconhecer núcleos de pesquisa, núcleos diversificados, junguianos também na universidade, que é uma coisa que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece, né? Veja, a presença em dia da universidade é muito pequena se comparada às outras linhas. Sim. Mas ela existe há algum tempo atrás. A gente começou a se organizar de forma mais consistente, digamos assim, porque é o próprio processo, né, ao longo. É interessante que o Jung, veja, a psicanálise da universidade tem uma presença infinitamente maior, né, sei lá, 50 vezes maior, talvez, em termos quantitativos, do que a psicologia analítica. Só que quem começou na psicologia analítica na universidade foi Jung, não foi Freud. Lembra-se que ele foi professor, depois ele saiu. Entende? E depois o Jung fez, até agora que estão lançando, né, aquelas conferências do ETH, né? Então, Jung também foi professor numa universidade com reconhecimento. Uhum. Freud, ele teve esse recurso, mas ele nunca teve um cada institucionalizado, entende? Sim. É interessante pensar essa diferença, mas isso está ligado, inclusive, à própria visão da psicologia analítica como se fosse um processo interno, interior, e a universidade, a academia, como se fosse uma coisa externa. Sim. Jung começou fazendo experimento, né? Então, associação, por exemplo, né? Então, aquela coisa até um pouco mais quantitativa, né? Alguma coisa que é possível de fazer correlações e depois a gente vai para uma parte um pouco mais. Aí eu ia dizer que é uma coisa não tão simples assim. Eu digo que a visão do campo junguiano em relação à universidade também tem outra coisa, né? Aí tem uma coisa muito clara daquela distinção entre a psicanálise e a psicologia analítica, né? Quando Jung rompeu com Freud, depois de um tempo, óbvio, o Jung, eles expurgaram, a psicanálise expurgou Jung, né? E daí, quando a psicanálise toma a universidade, a última coisa que ela vai querer é que a psicologia analítica entre, né? Então, esse lado que se coloca. E tem um lado também muito claro, que a universidade, durante muito tempo, ela foi ligada a um perfil, além da psicanálise, como é que eu posso dizer, o que a gente trabalha, o campo que a psicologia analítica trabalha, que é o campo do mito-11, do imaginal, ele não é um campo muito presente nesse aspecto junguiano, entende? Na universidade. A universidade estuda, mas atualmente, agora, então, se isso era verdadeiro até a década de 60, 70, 80, já não é mais tão verdadeiro assim, porque o saber contemporâneo já é muito mais flexível, digamos assim. Entende? Então,
Mas ficou, a universidade ela é uma instituição lenta em termos de mudança. Então, para você inserir uma psicologia analítica na universidade, você tem que ter alguém que faça mestrado, doutorado e publicação de pesquisa constante. Entende? Então, é um processo lento. Agora, você tem muito mais. Então, a gente tem uma dissociação, uma presença da psicologia analítica muito grande, de certa forma, na sociedade e na universidade, na formação mais complicada. Até porque tem outra coisa, né? A psicologia analítica, não sei se vocês conhecem o Gregg, que é a terceira onda, né? Ele diz que o pensamento e a noção não é exatamente o foco da psicologia analítica, né? E a gente, você não vai defender uma tese marginal, não tem, né? Entende? É uma outra linguagem. E é uma linguagem, muitas vezes, que nem a gente estava conversando. Alguns autores, alguns analistas, eles têm uma ideia de que o que é efetivo do ponto de vista da psique é a literatura, não a consolidação, entende? Em termos conceituais. Entende? Então, fica uma dissociação. Só que aí também os junguianos acabam fazendo as formações tradicionais em áreas correlatas, né? Muitos fazendo em ciência da religião, eu mesmo fiz em psicologia, doutorado em ciências humanas, interdisciplinar, porque tinha muito pouco. Mas é uma coisa interessante, você não tem uma conexão, de modo geral, entre os institutos tradicionais de formação, quer dizer, começou há pouco tempo, e a academia. Então, apesar que até a formação junguiana, a gente até Zurich parece que tem 2 ou 3 institutos, né? Sim. Aí a gente estava olhando lá na Inglaterra, diz que tem 3 ou 4 também. A gente é campeão em fazer dissociações, né? Divisões. Então é meio complicado dizer as relações. É difícil de incluir, né, professor? Acho que está difícil de incluir tudo. Talvez a pandemia ajude, quem sabe, né? Então, o que eu posso dizer? Em São Paulo, por exemplo, a gente tem elementos, a gente não vê as temáticas que a universidade discute, o que, por exemplo, o PUC de São Paulo discute, como até porque são outros focos distintos, né? É isso que eu estava pensando. Quando você, isso é uma questão de orientação também, ou mesmo de monografia. Muitas vezes o aluno ele quer fazer ele vai estudar, obviamente, ele vai estudar psicologia analítica para uma coisa que interessa a ele, se identifica com aquilo. Então ele vai produzir uma coisa que é identificado com ele. Então é como se aquilo fosse o processo pessoal dele. Só que tem uma coisa diferente, né? Quando você produz uma obra, alguma coisa para o mundo, aquilo não é você, entendeu? Aquilo tem um significado para você, mas é para o outro. Você tem que pegar a sua subjetividade e se separar daquilo. E há uma dificuldade em cima disso, porque muitas vezes a pessoa vê aquilo como um corte na criatividade dela, mas não é que é um corte na criatividade, é que o que vai fazer é para o mundo, entende? Então, são outras regras, é uma regra do ego, não do aquilo lá vai ser importante para você, mas o teu processo pessoal de construção, ele é outro, que nem entende? Aí a pessoa ela se sente complicada nisso daí. Sim. Quando a formação de analista, não. Você quer que a coisa seja imbricada. Sim. E aí tem um pequeno problema, que os padrões ou os estándares acadêmicos, muitas vezes em termos teóricos, eles não acompanham o desenvolvimento pessoal do sujeito. Entende? E o que você vai fazer? Você vai... Eu não posso pegar existe um nível de graduação, de especialização, de mestrado e doutorado. O aluno que está no mestrado ele tem que desenvolver um estándar de padrão de articulação do mestrado. Não pode ser de graduação. Só que a capacidade dele de articular, internalizar, de digerir aquilo lá, muitas vezes dá uma dissociação interna, entende? Uhum. Você está entendendo? Sim. Entende? Então, isso dá uma crise muitas vezes. Sim, essa fala me fez lembrar um pouco daquela obra do Romanishin, o Pesquisador Ferido, né? O Wounded Researcher,
que ele propõe aquele método que ele denomina hermenêutica alquímica, que é uma tentativa de fazer um pouco dessa junção, né, de uma exploração do que age pessoal, do que toca o sujeito, aquilo que pode ser proporcionado em termos arquetípicos, algo que diz respeito ao mundo e não exatamente a ele. É aquilo que eu sou meio que um sensor de algo, e como é que eu traduzo esse algo para o mundo em termos coletivos e compreensíveis ao outro. Sim, mas veja, ele tem que digerir para ele poder se colocar. Sim. Mas muitas vezes, como o conhecimento aumenta muito, entende? Como é que você vai pegar um aluno, por exemplo, por exemplo, que nem a gente, sei lá, algumas questões, por exemplo, de apego do herói, ou internas, né, com a grande mãe. Aí você vai lá, o aluno está pesquisando aquilo e você olha claramente que bate, e o que ele vai estudar, ele está estudando exatamente, acaba chegando exatamente ao problema dele. Ele não você entende? Eu não vou, é o nível porque o nível de articulação teórica, ele não consegue ainda ligar, então ele fica ele percebe que envolve para ele. Sim, sim. A narrativa. Uma maturidade. Oi? É o pessoal com o mundo, né? Tem essa Sim, ele vê. Daí tem aluno que entra. É normal a crise do aluno. Ele entra no mestrado, daí normalmente ele pega e diz que, puxa, mas eu não sabia, eu acho que eu não sei nada daí. Sim, porque, veja, a pessoa entra normalmente é graduando, ou quem estava estudando, quando não tem muita maturidade, né? Daí o campo junguiano é Hillman, é os desenvolvimentistas e é o clássico, entende? Mesmo do clássico, a gente tem um mundo inteiro. Aliás, deviam ter proibido, você estava falando desses tempos aí, dos escritos do Jung, né? A gente pode passar a vida inteira estudando ele. É muito material, é muita subjetividade também, como Jung dizia, né? É como você olhar um fenômeno sem se olhar antes, né? Sem ter o seu próprio... Tem aquela fundação, agora falaram, né, sobre os 8 volumes, né? Aí a Fundação Philemon, né, do Sonu, né, diz que está organizando todo o material que não foi publicado. Aí eu estava lendo no site, diz que são 100.000 páginas de manuscritos. Tem que ser censurado. Já viu a caixa do Black Box? Vai custar muito caro isso, provavelmente. Você já viu? Aí quando você termina de entender uma coisa, você vê que publica um negócio que aquilo que você entendeu não é bem assim. Sim. Exato. Não, quantas vidas aí, né? Para estudar o Jung e de repente o Jung reaparece de outro jeito, né? O Hillman, né? Também você pega a obra do Hillman, então eu tenho que estudar Hillman, von Franz, você olha... Friedrich agora, né? E essa onda, essa nova onda, né? E nós também, né? Os seus colegas que produzem também tantos materiais muito bons, né? Tem isso ainda, tem os colegas, as colocações dos colegas aí. É desrespeito não ler o próprio colega, é desrespeito. Então... mas de qualquer forma faz parte de você pelo menos saber. E daí é uma coisa muito ligado, né? E veja, o analista, o processo de individuação, ele impacta tanto no conhecimento, é uma coisa... A primeira coisa que a obra contra a natura é uma coisa assim, né? Uhum. Você tem que gostar de ser empurrado no abismo, né? Então, a gente tem que se treinar, por exemplo, em termos de entrar em contato. A sombra é aquela coisa, a sombra é egotistônica, né? A gente sempre está fugindo da sombra. Quando a gente interpreta a formação de terapeuta, ou de analista, ou em termos junguianos, a gente tem que gostar da sombra passar a perna na gente, entendeu? Então, a gente leva um tombo, identifica que o tombo da sombra, a gente tem que ficar feliz. Tem que saber suportar essa angústia que não é nada fácil, né, como analista. Você tem que aprender isso. Então, e é um processo que é antinatural, entende? É um processo que a gente se coloca. No caso do conhecimento da clínica, não da clínica, mas as pessoas ficam... Você tem que ficar feliz quando você vê que é alguma coisa que você não sabe, entendeu? Eu achava que o arquétipo do Jung era aquela noção de 1920. Aí você tem que gostar que você sabe que aquilo que não é bem assim, que ele tem 3, 4 ao longo da vida que ele mudou, que você tem que... Entende?
Sim. Então, ainda mais a gente, quanto terapeuta junguiano, tem que aprender a ficar feliz e realizado cada vez que leva o tombo. Pois é, e acho que isso tem tudo a ver com o nosso projeto, né, a proposta do Efesto, né, que é tentar trazer um pouco de referência para esse tombo gigantesco que a gente tomou com relação a uma organização de vida global, né, e também na nossa prática profissional como analistas, psicoterapeutas e professores, como por exemplo o seu caso, né. E aí eu acho que é bom lançar essa pergunta: o que você sente, professor, que há de ser formado, há de ser forjado ainda por conta dessa situação pandêmica que a gente vive, na prática como docente, na prática clínica? O que o senhor sente que pode ser aí uma coisa a ser construída ainda, que precisa de algum jeito, tá precisando, Eu tá? acho, aproveitando a imagem de vocês, eu acho que a gente está na fórmula, viu? Só que a gente não é um martelo. Eu acho que a gente está sendo martelado. A gente é o aço para aguentar as pancadas. E a frio ainda, viu? Então, assim, olha, é uma coisa muito. Aí o que vai ser forjado a gente não sabe na realidade. E aí, muitas vezes, o historiador talvez consiga falar melhor para a gente do que a gente se coloca. A gente tem tanto um lado. É aquela história da duplicidade, né? O que vai ver. Na realidade, tem três, né? A gente pode, daqui a um tempo, fazer de conta, achar uma vacina, desenvolver uma tecnologia, o mundo voltar a fazer de conta que isso não aconteceu. E essa coisa foi um hiato e a gente volta à normalidade. A gente volta uma pessoa até uma tragédia maior que a gente volta. A gente pode mudar os parâmetros civilizatórios ou a gente pode entrar na barbárie de vez, né? Uhum. Entende? Em termos clínicos, assim, é muito complicado, porque o que a gente vê de possibilidades depende de toda a articulação, né? A gente pode simplesmente, por exemplo, no campo do ensino, eles podem simplesmente implantar o EAD, aproveitar o embalo e mandar embora aí, sei lá, também a gente teve aqui em Curitiba, uma grande universidade, mandando embora 300 professores. Eles querem tirar o ensino presencial e aumentar o ensino. Então, a gente tem possibilidades, de repente, de fazer, do ponto de vista profissional, inventarem um tal do Uber, do psicólogo online ainda. Sim, porque você pega recém-formado, paga, sei lá, 2.000, quanto a Unimed paga? Sei lá, R$ 2.000 por 8 horas. Você coloca eles em salinhas para fazer atendimento online, você entende como uma coisa? Ou você pode simplesmente ter um acesso generalizado ao conhecimento. Então, a gente está sendo forjado a fio, né? O que vai se colocar, que eu estava comentando. Agora, o que a gente tem que pensar do ponto de vista indiano é a relação, né? Entende? A formação se dá, a formação, a constituição da personalidade, o desenvolvimento do ego, a humanização do arquétipo, se dá através do relacionamento com o outro. O relacionamento com o outro em termos profundos. Entende? E o relacionamento com o outro em termos profundos, ele se coloca, eu acho que é o face a face individualizado. Entende? Sim. E como é que o senhor, como professor... Por favor, pode continuar. Assim, a gente tem acesso online, tudo, né? Veja, o online ele facilita tanto você manter um relacionamento profundo com alguém quando ele viaja, quando se coloca, quanto manter pessoas, que nem a gente estava brincando aqui na conversa, né? A gente se vê principalmente o rosto, né? O resto ninguém sabe como tá. Entende? Então, porque facilita muito a persona, entende? O consultório facilita, mas o online mais ainda. Porque é que nem aqui, hoje em dia você vê, né? Você tem, acho que até o Zoom, outras plataformas permitem você colocar um fundo, né? Um fundo bonito é um fundo de biblioteca, né? Não é um fundo assim. Entende? Minha biblioteca está para o outro lado. Mas você entende Sim. É o convite e a imagem, né? Mas é uma imagem que pode ser muito planejada, né? Ou que revela alguma coisa, talvez não desejada ou desejada, ou planejada, como eu disse, né?
É diferente de estar no lugar, de estar exposto e esses conteúdos talvez sombrios, né, não desejáveis, o próprio corpo também dizendo coisas. Não é a imagem ancorada ancorada no real, no afeto, é uma imagem fluida, né? Isso. Líquida, se a gente usar o Bauman, né? Sim. E o que o senhor sente dos alunos nesse momento? Como é que eles estão lidando? Como é que tem sido para eles? Esse momento atual? Olha, o grande problema é que... Grande problema, né? Aí a gente tem diversos níveis de colocação. A gente já vinha em crise, isso praticamente... Aí, veja, a gente tem problema nas relações pessoais que elas estão colocadas, então com a família muitas vezes você já não pode tocar. Você tem problemas sociais. Eu sou funcionário público, então bem ou mal tem uma certa estabilidade, mas a gente tem conhecidos e pacientes ou isso que a gente sabe que em termos econômicos é uma angústia muito grande. Então tem problema de sobrevivência, entende? Então o impacto individual ele varia muito. Tem gente que a gente estava até conversando, né, que é introvertido, mesmo alguns alunos, eles adoram isso porque não saem de casa, eles se colocam, eles têm acesso. Então é muito difuso o aspecto, mas a impressão que dá em termos coletivos é que as bases da nossa civilização, de certa forma, que já vinham, elas são... Você sabe aquela angústia de fundo? Sim. Entende? Sim. Que é o normal que vem. Sim. Então, é como se os deuses tivessem puxado o tapete da gente. Isso. É uma realização de algo, parece, né? É de realizar, como no inglês, né? De perceber. Perceber algo que poderia sempre acontecer, né? Uma pandemia, alguma coisa. A vida estava muito ordenada, né? De um certo jeito. Nós estávamos acostumados. Porque na realidade a gente está numa mudança que a gente não sabe onde vai chegar, não vai, e a gente está sobrevivendo como pode. Então o horizonte temporal nosso, a ansiedade vem porque a ansiedade quando você focaliza em relação ao futuro, né? Você se incomoda com o futuro e a neurose é o passado. Só que o nosso futuro ele diminuiu muito, né? Entende? O nosso horizonte de tempo. Então, parece que a gente tem que fazer de conta ou reduzir o espectro de consciência que a gente vai para poder se colocar. Então, entende? Então, é uma ansiedade. O que vai ser ano que vem? Ninguém sabe. A gente tem uma esperança de vacina. Mas a gente vai sobrevivendo, a gente faz de conta, a gente vai colocando coisas para fazer. Então, a gente faz projetos, a gente faz uma expectativa de futuro, de dar conta disso daí, entende? Mas como se o Heidegger, né? Como se a habitação do homem no mundo ela se perdesse. Aí os deuses se perderam, entende? Os deuses foram embora. Tem um livro lá de fenomenologia que fala exatamente isso, das elegias e do hino, né? Quando você sente os deuses, e os deuses, no caso, são as ancoragens básicas da nossa psique. É um desdobramento muito grande. Aí a gente percebe também, né? É aquela restauração regressiva da persona, né? Veja, a gente estava com o patriarcado. O patriarcado foi embora, tá vindo aí a emergência do feminino, da terra, aquela coisa. Aquela ilusão, aquele meme da internet, né? Que todo mundo acha que quando se encontra com o selfie, você abre um horizonte, o homem diante ele dobra a curva da montanha e de repente vê o infinito com as montanhas, tudo bonito, né? Tá, isso é a nossa fantasia, né? Porque na realidade a gente sabe que o primeiro contato com o céu foi o contato com a sombra, né? O contato com a sombra é uma escuridão que vai aparecer nessa horizonte. Você vai ter contato com o céu, vou ver o mundo tal como ele é. Daí você sobe a montanha, vai bem do lado do abismo. Quando você está olhando o horizonte, o vale lá embaixo, o riozinho, o mar,
entende? Lá, sei lá, na praia do Arpoador, onde se for, lá da alta montanha, você não está, você está ego, né? Nossa, De repente você vai mais perto, se escorrega na casca de banana, alguma coisa e cai. Ali exato. você está entrando em contato com o céu. Eu acho que é como a gente está se sentindo agora, né? O nosso tamanho está muito reduzido diante da realidade, né? Não, mas e Jung diz, né, com a sombra, contra a primeira defesa da sombra é a persona, né? Uhum. Então, frente no mundo, por exemplo, a gente vê em termos políticos, que as mulheres, que o feminino começa, que as identidades são ameaçadas, que a tradição se coloca, o que você vai tentar fazer? Vai tentar resgatar aquilo que era o anterior, de uma forma até neurótica, né? Uhum. Entende? Sim, E, sim. e é muito complicado isso, porque o que vem é uma coisa é ficção no nível do indivíduo, né? Outra coisa é de ficção no nível social, Uhum. entende? E a grande questão que o Jung colocava, né, da tecnologia, de ser tocado, é que a tecnologia, o avanço tecnológico ameaça a própria existência do homem no planeta, né? Sim. Entende? Ele falava de superpopulação, mas ele pensava em superpopulação, eu acho, com essa questão do consumo dos recursos naturais. Sim. E hoje a gente tem o nosso consumo é muito maior, né? Entende? Aí o pessoal fala, o Donald Boff fala bem disso também, né? Entende? Essa crise, isso daí, só que assim, né? Não é legal a gente pensar que dentro de 50 anos o mar pode invadir a praia de Copacabana, né? E o que vai ser necessário para lidar com mudanças como essa, né? Oi? O que é necessário para lidar com mudanças como essa, né? Tão graves como essas, né? Sim, mas Tanto. daí é aquilo que o Human fala, né? Os 100 anos de terapia, o mundo está cada vez pior, entende? Sim. Então é muito, muito complicado isso daí. Como é que a gente pode ser saudável no mundo doente? Uhum. Você leva, eu diria até isso, você leva fé que isso possa ser trazido mais em pauta, a questão exterior, a questão da participação social, de uma responsabilidade com um coletivo maior, baseado no que a gente está vivendo com a pandemia? Foi muito pretencioso. Olha, quando começou essa mudança em termos assim, em termos de cultura, da emergência digamos, de uma onda retrógrada, vamos dizer, lá pela 2015, a gente volta a estudar o Jung, né? Eu voltei a estudar Jung, né? O Votan lá. E... Pô. Aquele, né? Depois da catástrofe. É, é. E pessoalmente, professor, Aí, pode falar, pode falar. aí você tem que ter esperança, né? Porque entende? Porque, mas a situação é complicada. Até você mesmo começa a pensar no então é complicado, né? Sim. Porque você tem os dois movimentos. O que vai sair a gente não sabe, entende? A gente, quanto terapeuta, a gente aposta no aspecto construtivo, mas se esse aspecto, quando que ele vai vir esse construtivo é que é a grande questão. E o que a gente vai passar em relação a isso, né? Quais são as mudanças que vão fazer? Por isso que eu estou dizendo, a gente está sendo forjado aí a, a ferro, né? No frio, para aguentar, né? É, então, se alguém diz que sabe o que vai acontecer no futuro, literalmente ninguém sabe, entende? A gente tem que viver a gente tem que aceitar a escuridão nesse momento e aceitar e sobreviver nesse processo, entende? É mais ou menos isso. E da sua escuridão, né? Pessoalmente, como foi sentir essa mudança geral na forma de trabalho, na universidade? Trouxe desconforto? Trouxe alguma sensação mais de vulnerabilidade? Como é que foi a sua experiência dessa transição? Eu posso dizer que
É ruim, entende? Eu sinto muita falta, mas eu consegui me adaptar de certa forma, até porque a gente tem um espaço de trabalho de... Qual que é a grande vantagem da gente fazer na universidade, pelo menos nas públicas, né? Você tem autonomia de pesquisa, entende? Então, de estudo. Então, a minha condição de trabalho, eu tive um tempo de me adaptar a isso, que não foi que nem alguns colegas em universidades particulares, que em 2 semanas depois, o mesmo minha filha, que é no ensino médio não, ensino fundamental, 2 semanas, ó, você vai ter aula no online semana que vem e deu, entende? Então, a gente teve esse processo, mas a gente acompanha, assim, que do nosso ponto de vista, é muito complicado, porque a gente questiona exatamente essa questão da formação, porque ainda mais, porque uma coisa é passar conteúdo, entende? Passar conteúdo é uma coisa. Agora, formar o sujeito enquanto processo de pensamento, enquanto processo pessoal de transformação, a gente acredita que que nem o Jung diz, o processo de individuação é individual. Ninguém vai se... Como é que a gente pode dizer? A humanização do arquétipo se dá na relação que é mãe e filho, entende? A mãe é o continente, o filho é contido pela mãe. Então, a mãe, a humanização do arquétipo e aquela criança, ela vai se desenvolver na medida que a mãe conseguir identificar na criança um indivíduo, quais são e permitir isso para ela. Que é um pouco aquela coisa do paciente e do terapeuta. O paciente, ele é contido, em termos psíquicos, pelo terapeuta. O terapeuta contém o paciente. E quanto mais o terapeuta conseguir identificar e fizer essa relação, quanto mais a resposta do terapeuta for individual ao paciente, mais ele desenvolve a individualidade do sujeito. Certo? Mesma coisa da mãe nesse processo. Então, se você faz uma coisa coletiva, como é que você vai desenvolver a individualidade nos sujeitos? Aprender os conceitos de persona, soma, processo de individuação é ótimo. Isso aí você consegue fazer pelo computador, lendo, etc. Mas um processo, ensinar um sujeito a refletir, ensinar ele a voltar para dentro de si, não é nem ensinar, porque isso aí você pega é muito mais no processo, né, do que no conteúdo. É quase como um amparo, um fomento a essa possibilidade, né? E o papel educacional Isso está em acompanhar, isso está em ver, isso está no... Sabe? Então, é bem complicado. Uhum. Então, é que nem assim, ó, em termos online, que nem vamos lá. Quando você está em sala de aula, quando você está atendendo o paciente, tem todo tem o nível da modulação, do rosto, da corporal, se você movimentar na cadeira, de fazer assim. Se a gente avançar das percepções inconscientes, deve ter até o cheiro que se coloca, né? Entende? Então, é muito sutil isso. O online tem uma série de vantagens, mas chega um determinado momento que não tem a sutileza. E tem uma coisa muito importante que eu estava pensando com isso, a necessidade do grupo. A gente está... Até tem o grupo, para Jung, o Jung nunca foi muito favorável ao grupo, mas os jungianos, pela própria experiência, colocaram. Mas a ideia que se tem é que o grupo remete à grande mãe e a terra é a base. Então, num aspecto numa pandemia que você tira as amarras existenciais de internalização, você procura automaticamente pessoas que vão te dar esse amparo. Então, você faz esse grupo. Você está entendendo? Sim. Então, um processo de aprendizagem, que a gente estava conversando, por exemplo, de um congresso, de um evento, ou mesmo de uma coisa, que é uma formação em grupo, você tem quase que a grande... Se o grupo é um grupo produtivo, você tem quase que como se fosse uma grande mãe positiva ali. Uhum. Entendeu? Então, isso te permite você se deslocar mais. É quase que em termos... Você trabalha num outro nível de sintonia do inconsciente aqui.
Sim. Entende? Quando você está online, você tem que fantasiar um grupo. Sim. Talvez por conta disso a gente tenha muita teoria negacionista, muita coisa, entende? As pessoas se identificar em termos de fantasia, não em termos de imagem, com alguma coisa. E como falta o concreto da pessoa ali, ela vai tentar marcar. Como a libido não está investida materialmente, você vai investir em um símbolo, entende? Então agora estou especulando em termos psicodinâmicos, entende? Então você vai se identificar com alguma coisa que você coloca de uma forma muito mais rígida do que se fosse físico, entende? Sim. Parece que tem também uma questão para a vinda do Oi? online. Parece que tem uma questão que vem acompanhada para a vida do online, que é essa parte expressiva, né? É a parte corporal, mas também os limites de expressividade que envolvem essa interação online, né? Não é tão mais livre, né? Acho que até com quem trabalha com caixa de areia, por exemplo, está sofrendo bastante, simplesmente não está Não tem trabalhando como, com né? isso, né? Não tem o gesto, não tem a própria técnica é prejudicada, por mais que haja um arranjo, uma montagem, né? Mas o gesto, né, criativo, ritualístico, não é mais possível, né? Acho que na sala de aula também tem justamente esse déficit por não terem mais corpos que transitam e se interrelacionam de algum jeito que não é tão verbal ou tão recortado como uma tela de computador, por exemplo, né? As Sim. videoconferências, elas são praticamente um monólogo, né? O professor fala, todo mundo está no mudo. Eu acho muito estranho. As pessoas fazem as reuniões e depois fazem a live da reunião com as pessoas na tela, entende? Mas são novos modos, né? Entende? É muito estranho. Mas isso que eu estava dizendo, o que a gente estava conversando, por exemplo, o encontro presencial. Se você está no presencial, você tá, eu acho que é mais fácil vincular isso daí. Talvez isso não seja um problema que a gente tinha comentado para paciente, agora no caso da clínica, né? Quando você já tem um vínculo formado há muito tempo, entende? Uhum, Então sim. o vínculo ele se transfere. Mas se você não tem, é complicado. Eu posso falar mais atualmente, que eu estou com mais processo de aprendizagem. Para mim, pessoalmente, é muito estranho. Aula online é um outro nível, que nem eu te falei. Em termos de processo, você não tem esse grupo, essa reunião para poder que bem ou mal a gente entra na linha do inconsciente mais coletivo e vai, entende? Se você tem uma grande mãe que apoia, então quem faz formação de analista deve ter grupos de estudos, por exemplo, entende? Você até faz online tudo, mas eu acho que algumas demandas em grupos de estudo que a gente faz mais pessoais assim perde um pouco isso. Sim. Mas é aquilo que a gente fala, a gente está perdido, né? A gente está e a gente vai ter que ver o que vai acontecer, né? Ano que vem, a gente tem que esperar que mesmo da própria, como diz, né? A gente tem que viver a Nigredo para dela mesmo surgir alguma coisa, né? Sim. E com relação a esse coletivo brasileiro especificamente, como é que você observa os nossos atuais complexos culturais em atividade? Qual que é a sua percepção a respeito deles? Olha, o termo complexos culturais é muito complicado, Sim. entende? Porque a gente isso tem um pouco no campo no campo junguiano, no mesmo campo do pensamento normal. O complexo cultural sempre esteve atuando, entende? Só que a gente não conseguia nominar eles como complexo. São processos psíquicos que ocorrem que a gente conseguiu, lá o Singer, o Thomas Singer e outros conseguiram nominar um complexo cultural. Mas quando você vai ler alguma coisa sobre complexo cultural, o complexo cultural da sombra na construção da psicologia analítica. Aí são poucos os escritos que chegam realmente e explicam o que é realmente complexo cultural. Eles falam cultura, falam do complexo e começam a traduzir o tradicional. Entende? Então, é, é, é muito... Fazendo uma crítica ao nosso campo mesmo, entende? Que a gente não é... A gente falta um pouco mais de... A gente é muito bom na imagem, no rigor do complexo tradicional, mas o novo funciona muito mais como imagem do que como conceito. Tá? Uhum. Agora,
é mais fácil falar em termos de cultura daí, né? Bom, a gente está vendo aí a nossa formação, né? Os impactos da Casa Grande Senzala, né? Entende? Dessas manifestações que... É uma dessas manifestações que me vem à mente, né? E a imagem típica, né? É o Gilberto Freire, né? Entende? Casa Grande Senzala. Sim. E, se quiser, o Darcy Ribeiro, ele diz que a gente tem 3 grandes matrizes de formação, né? Do povo brasileiro. A matriz africana, ou talvez 4, não lembro direito qual. A matriz africana, a matriz europeia, que começou os portugueses e depois os imigrantes. Não, 3, a matriz africana, os portugueses e os nativos que estavam aqui, os povos originários. Essa matriz europeia nunca quis se identificar com a matriz africana e com a matriz... Entende? Sim. Tanto os portugueses quanto os imigrantes. E a gente até teve um esforço de construção, mas... entende? Então, a gente está em termos claros ali, né? Entende? Daí e outra imagem que é muito clara, que daí a gente pode buscar, que é o complexo do vira-lata, né? Como é que é o nome dele mesmo? Aquele cronista. Tá me fugindo. Não, o que falava... Não, né? Nelson Rodrigues? Não. Oi? Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues, complexo de vira-lata. Né? Entende? Então, a gente vê porque o português e o imigrante que veio para cá, eles vieram como degradados, né? O imigrante que veio para cá, o que não se deu bem lá, ia construir alguma coisa aqui, depois ia voltar. Então, eles estão sempre no exílio. Gente, e se você pensar bem, essa questão de construção, minha família, né? A mãe dela era italiana, né? Ou neta italiana ou família de Itália, né? Então ela conta, tem 70, 80 anos, então década de 40 ali que eles nasceram. Veja, as comunidades ainda falavam muitas vezes a língua de origem, não falava a comunidade lá do interior de Santa Catarina, falava italiano. O dado Blumenau falava, porque eles não... Veja, eles vinham para o Brasil, mas não é que nem o brasileiro que vai para fora, eles queriam manter a cultura original. Sim. Tá? É uma coisa interessante. Acho que ela contando com 6 ou 7 anos que falaram que ela era brasileira. Ela chorou. Eu não sou brasileira. Porque na época, veja, os italianos, os estrangeiros aqui, quem que era o brasileiro aqui? Era o caboclo, o índio, que ficava todo à margem. Então, quando você diz, eu não sou esse caboclo, não sou esse índio, entende? Pô, isso é 2 gerações, entende? Então, você tem que é um processo muito mais forte, eu acho que no Sul, muitas vezes aqui, e talvez São Paulo, aquela ideia de dizer que ele não é do Nordeste, então a gente está nesse embate. Então, é quase como se fosse uma negação desse processo de construção. Daí a ideia do complexo de vira-lata, né? Sim. Entende? Aí você chega ao absurdo, por exemplo, das pessoas. Não vou nem entrar em termos políticos, vamos pegar, por exemplo, o Paulo Freire. As pessoas... Entende? Como é que você vai negar o Paulo Freire, acho que é o autor brasileiro mais citado em termos no mundo? Sim. Acho que é dos 3 mais citados do mundo, inclusive. Entende? Então, como é que você vai negar? Se você for um acadêmico, se for qualquer coisa, mesmo em música popular brasileira, como é que você vai dizer que o Chico Buarque é ruim? Sim. Entende? Sim. Então, é como se existisse dentro essa dificuldade de assumir. Aí quem interpreta bem isso daí é o Gambini, né? Quando ele diz daquela questão do espelho índio, né? A traição da alma indígena. É como se a gente não consegue... Isso é interessante também, porque, na realidade, está ligado à questão do complexo cultural, quando o Singer fala como que o sul ultrapassa o complexo cultural, né?
através dos processos que é Jung, né? Você tem a cisão, a função, criar um símbolo e a função transcendente. Sim. Aí a noção da cultura, né? Todo governo autoritário, ele bloqueia a cultura, né? Porque a cultura ela faz esse processo. Então, você tem todos os elementos aí, entende? Então, por exemplo, a gente está falando do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é cultura. A gente está falando de Gilberto Freire e Casagrande Senzala, é cultura. A gente está falando de Chico Buarque, a gente está falando dos autores, do cinema, entende? Então, a gente está falando das culturas populares. Então, a cultura que permite exatamente fazer essa circulação de imagens, de afetos, e que socialmente vai criando imagens de identidade. Sim. Em relação a isso, até, professor, eu queria te perguntar, é uma pergunta que nós fazemos para os nossos entrevistados, quase que todos, com respeito aos mortos dessa pandemia, né? Que são tão visíveis e tão invisíveis também. Como é que o senhor vê essa questão, né, de números, essa questão de não ter um sepultamento digno, não ter esses rituais acontecendo de maneira convencional, como nós estávamos acostumados, né? Como é que você vê essa questão? Olha, é que a gente está num processo de bloqueio da operação, entende? A gente está bloqueado, né? A restauração regressiva da persona, socialmente falando, da pior forma possível. Entende? Porque aí também tem outra coisa, né? Qualquer fragilidade, porque, veja, para você se individuar, a gente fixa muito na progressão da libido, etc. Mas para se individuar, você tem que suportar, você tem que ser capaz de suportar a tensão entre os opostos. E que a gente estava brincando, você tem que gostar que é antinatura, entende? Não é o ego infantil não gosta disso. Ele vai para fora, entende? Então, um ego tradicional homofóbico, por exemplo, a gente brinca, né? Pô, se tua masculinidade é frágil. Realmente, o homofóbico tem uma masculinidade muito frágil porque ele não consegue suportar os opostos, masculino, feminino e yang dentro dele. E ele se defende disso daí com aquela questão da projeção. Entende? Então, só que em situação normal, a sociedade valida a pessoa xinga a mulher, entende? Algumas pessoas, em situações normais, cara, acho que você está sendo agressivo demais, você não pode desejar a morte dos outros, você tem que procurar um terapeuta, você tem que se trabalhar, essas coisas assim, né? Só que, obviamente, aí, por uma série de razões que a gente extrapola em termos políticos, o ódio foi utilizado como instrumento político de mudança. Mas o que significa o quê? Significa que, de certa forma, a gente tem um ego frágil, uma consciência coletiva relativamente frágil para enfrentar os problemas pelos quais a gente está passando. E se você não consegue suportar isso, você restaura a regressão da persona e bloqueia a percepção do mundo, entende? E você bloqueia, a pessoa vai dizer, eu adoraria achar que você não precisa usar, que o Covid é uma gripezinha, entende? Que eu posso andar por aí sem máscara, sem tomar, que eu poderia retornar às universidades, mas não dá. Você está entendendo? Sim, parece que tem uma expressividade da violência muito fácil de ser disparado Sim, por esse porque movimento, né? o negacionismo é uma crise muito, do ponto de vista, a dificuldade da gente enfrentar a realidade. Entende? A gente reclamar pela... E se você tem ainda... Veja, o que acontece? Do ponto de vista... como é que eu posso dizer? Se você não tem uma grande mãe positiva,
te animar e te colocar do ponto de vista do desenvolvimento, né? Porque a grande mãe é que ajuda a estruturar o ego, depois vem com o logos ali, o pai, e aí ele se coloca nisso daí, tá? Mas se você não tem, você vai ter que procurar uma satisfação ilusória. Só que como a ilusão, ela nunca vai fazer desenvolvimento. Ela vai ficar sempre travado naquilo ali. Entende? Então, o ego sempre fica frágil e sempre procurando uma ilusão para tapar um buraco que ele tem. Sim, sim. E para ele pular isso daí, ele vai exigir dele uma coisa muito maior. Então, para ele enfrentar, ele vai ter que enfrentar essa lacuna, esse buraco, de uma forma muito grande, é muito difícil de enfrentar. No caso coletivo, o Brasil vai ter que... Ele está, que nem esse povo, né? Ele está com a ilusão de que se ele negar o índio, o negro, tudo, você aceito como na Europa, que é o ideal, né? O imigrante, culturalmente falando, né? O imigrante degradado ainda está com a fantasia de voltar à Terra e ser aceito lá. Ele não fez o luto do degredo e, pô, você está aqui, entende? A grande mãe positiva está lá ainda. E não vai ser aceito. Só que ele não tem um ego forte o suficiente para suportar isso daí. Quer dizer, até talvez tenha, mas ele não está... Mas há uma negação. Não está enfrentando. Há uma negação. Sim, se você tem... e a realidade uma hora bate, a realidade vai batendo, né? Aí você sabe qual que é o nível do tomo para a gente mudar. Muito tem a ver também, porque como a sociedade brasileira é uma sociedade muito desigual, Casa Grande, feitoria, senzala, né? Os donos do poder, a classe média e o povão, né? Esse povão estava entrando aqui, né? Então, esse aqui ainda conseguia se identificar com esse, mas deixar de lado, né? Eu não sou. Sim. Quando, de repente, você começa, os níveis começam a subir, né? Então, aqueles teus vínculos identitários que fazem parte, eles são questionáveis, né? Sim. Exato. E aí tem um grande problema. O índio, que o Gambini fala bem, né? O índio, quando ele é retirado a alma, ele vai procurar uma alma substituta, né? A alma que ele tem como referência do poder é aquela que está lá. Então, o escravo, é difícil ele se identificar com outro escravo. Ele vai tentar se ligar aqui com... Entende? Sim. Então, ele está para lá. É óbvio que é um longo processo de gestação, de criar uma identidade aqui que depois permita fazer um movimento. Mas a ideia é ele perceber que isso é uma fantasia, que ele é escravo, entende? E a classe média dizer que você vai sempre ficar ali do lado da senzala, você não vai ser Casa Grande, você vai ser senzala. Só que agora as mudanças tecnológicas e tudo está fazendo essa... Só que o processo que não é só no Brasil, é um processo mundial, né? Então é muito complicado. E isso impacta a nível coletivo de uma forma que a gente não tem ideia, mas imprevisível. Entende? É imprevisível. Então, a gente tem os elementos para a construção, mas é uma construção coletiva. Até porque quando aquela ideia, houve socialmente falando, houve uma inclusão pelo consumo e não pela cultura, entende? Sim. Então, uma identificação... Entende? Então, é complicado. Sim. Aí é um processo longo, né? De tolerância, entende? É que nem diz o Darcy Ribeiro, né? É um povo em construção, né? Uma cultura em construção. É um processo de fazeção, entende? Em termos junguianos, como que vai se configurar o self brasileiro, né? E o mundo olhava olhava para a gente, porque a gente, de certa forma, assim, em termos teóricos, né, que a gente especula, né?
a saída o Jung busca a mandala, né? O centro. Então, a crítica que o Jung faz ao pensamento clássico junguiano é do monoteísmo. Daí ele coloca o politeísmo da psique, são vários centros. Então, se você pegar em termos de self, em termos de consciência coletiva, você constrói o ego, constrói a unidade, aí depois essa unidade, essa identidade, ela começa a dialogar com as outras identidades, unidades existentes da psique, com os vários centros. Mas se ela não estiver bem situada, ela perde e fica esquizofrênico. Então, ela tem que ter uma identidade forte justamente para ser a identidade da alteridade. Então, o Byton fala disso, né? Que a gente está emergindo desse mundo que já construiu um ego ao arquétipo do desdobramento do arquétipo da alteridade, do diálogo. Aí você começa a falar um self dialógico, as diferentes culturas, a possibilidade não de um self que é um centro, mas de um self que ele abrange totalmente. E quando você pega Estados Unidos, que as tensões sociais são muito grandes, e você olha para o Brasil, do ponto de vista externo, pelo menos a gente não tem esse problema que o racismo brasileiro é estrutural, né? Tem internalizado, mas do ponto de vista de aparência você não tem isso. O casamento interracial nunca foi um problema nosso, entende? Então, o mundo olhava para o Brasil, de certa forma, essa possibilidade de convivência de culturas, de diálogo, né? de uma possibilidade inclusiva. Sim. Só que a gente tem que lembrar, antes de chegar lá, a gente tem que dar conta dos nossos 500 anos, né? Sim. No fundo, um mecanismo de integração que se faz muito necessário ainda, né? Acho que provavelmente é integração, e depois um segundo ponto da integração, que é o diálogo. Só que você tem que dialogar com o outro sem perder a identidade. Sim. Que é o grande problema do masculino. O Tace fala bem disso, né? Entende? Na hora que entra o feminino, uma ameaça do feminino é dissolução. Então, aquele que não está bem integrado em si, que não tem um eixo egos, o feminino é ameaçador para ele. Porque ameaça na dissolução, não ameaça na ampliação de possibilidades. Sim. Esse jogo, né? Esse jogo de etapas faz todo sentido, de fato. Professor, tem uma pergunta que eu preciso te fazer, que a gente falou um pouco a respeito, mas eu não fiz essa pergunta diretamente, né? Escapa um pouquinho desse assunto sobre complexos culturais, voltando um pouquinho à questão da formação de alunos, né? Como é que você sente que está acontecendo a formação principalmente das pessoas dos últimos anos, né, de quinto ano, que se preparam para entrar no mercado de trabalho, que começaram já no mercado de trabalho nesse contexto especificamente, né, de atendimento online? Como é que você sente essa problemática? O que você pensa a respeito? Bom, primeiro que o pessoal desse ano não vai se formar esse ano, né? Não. Não. Pelo menos nas federais. Era uma questão, né? Tava na dúvida do que ia acontecer com isso, né? Então, é que a gente não sabe, né, na realidade. Esse que é o problema. Entende? Eu só acho que eles devem estar muito angustiados, com muita incerteza. Entende? Uma das razões deles, por exemplo, que a gente pode até especular, deles não quererem, muitas vezes, é simplesmente garantir que fique mais um tempo na universidade, que de certa forma protege eles, entende? Sim. Porque se vão ser jogados no ambiente brasileiro, crise, online, veja, há 10 anos atrás, as perspectivas futuras eram muito maiores do que agora. Entende? Então, é muito... A gente tem diversos níveis de formação. As tecnologias, para uma realidade que vem, a gente é formado no mundo tradicional, a gente não é formado no online. Então, entendi. E os alunos, tem alunos meus que eles são muito mais muito mais fluidos nessa linguagem do que a gente. E você sente que a universidade pode ajudar o aluno a se preparar para isso? Ou tem algum movimento assim dentro? Gente, veja, todas as instituições não estavam preparadas para isso. Para você preparar, a melhor ajuda que a gente podia fazer do ponto de vista da universidade é uma pesquisa a respeito
Não, você tem os tradicionais, você tem apoio, mas está todo mundo no mesmo barco, entendeu? Não tem como. A gente ajuda do ponto de vista que se coloca, mas dá apoio, sabe? Relativiza algumas coisas, mas não dá para saber. A gente imaginava eu imaginava, tinha quase certeza que quando pegou em março, eu falei, 30 dias aí. Tudo bem, a gente tem uma questão do negacionismo social aí, entende? Que piora. Mas mesmo os países que seguiram os protocolos, eles têm uma situação de incerteza. Sim. Entende? E que mobiliza uma coisa muito complicada, né? A nível, inclusive, de liberdades individuais, o que é coletivo, o que não é. Entende? Então, a gente está. O que a gente pode ter muito nesse momento é tentar ser mais maleável, né? Não ficar frio, não ficar rígido, porque senão, que nem a forja do Hefesto, é muito mais fácil você conformar um ferro Quente. mais maleável, um pouco mais quente, do que um ferro frio, entende? Então a gente não pode ser muito rigoroso em algumas coisas, entende? Por exemplo, vou começar online, mas eu acabei de fazer, eu calculo que 15% dos alunos não têm acesso à internet. Como é que a gente vai fazer isso? Tá, a universidade fez todo um programa de auxílio ao acesso à internet. Tá? Mas e como é que nas escolas públicas, que os alunos não têm acesso? Não foi feito nada de conversar com as operadoras de celular e emprestar a tablet, aquelas besteiras, entende? Então, eu vou falar, a distanciamento, a desigualdade social vai aumentar muito nesse período. Porque os alunos que têm essa... É só ver, né? Você tem uma casa que, sei lá, uma casa que você tem essa possibilidade de ter um escritório para as pessoas estudarem e poderem fazer ali com sua privacidade, e uma casa que não tem privacidade. Uma internet 100 mega cabo ótico e uma com celular antigo de 400, 300 reais. Como é que é a diferença? Entende? Então, são coisas assim que são complicadas. O que é mais complicado da mudança, quando que a gente não está, é aquela ideia, né? O Neumann fala que o self aparece para o ego, né? Então, persona sombra, né? Você projeta a sombra, teu movimento em direção à totalidade é encontrar a sombra, né? Tá? Então, quando você termina uma etapa de desenvolvimento e você vai para uma próxima etapa, o self potencializa a nova imagem para a nova etapa, né? Só que muitas vezes essa nova imagem que o self potencializou, ela não é vista com os olhos do self, ela é vista com os olhos do ego. Entende? Então, se o ego está fixado na identidade da persona, essa cisão. Então, vamos pegar o exemplo, é mais fácil que pegar o exemplo que ninguém dá, que é o homofóbico. Ele está tradicional. Então, as sexualidades alternativas para ele não é homem, mulher e caos. Essa é a ideia dele, né? Homem, mulher, caos. Entende? Mulher desenvolvida é caos. Então, caos está tudo aqui na sombra, né? Tá? O self, quando vai aparecer para ele para frente, vai aparecer com aspecto ele vai ver lá as sexualidades, as mulheres desenvolvidas, a Manuela, sei lá, o Tainá, ou agora a Tami, esse tipo de coisa, que são as alternativas possíveis do sujeito. Ou seja, são as imagens do futuro. Entende? Só que o futuro aparece para ele como sombra. E ele lê esse futuro que está potencializado como caos, como retrocesso, não como avanço. Porque ele lê isso a partir do ponto de vista do ego. Entende? Então, o self potencializa cada vez mais ele fixar a imagem nas mulheres independentes, no movimento feminista, nas sexualidades alternativas.
ele até não se incomodava muito com isso, mas como é um processo de mudança, o que ele vai fazer? O self potencializa para aparecer para ele. Então ele fixa. Só que quando ele fixa o afeto, ele lê pelo ego, né? Ego distônico. Então, se antes incomodava pouco, como ele precisa mudar, vai incomodar muito mais. Entende? E a leitura que ele vai fazer disso é o retorno ao caos. Porque o caos está aqui, a sombra, o inconsciente, né? Ele conseguiu diferenciar masculino e feminino, e é uma entidade rígida que está a todo momento sendo ameaçada. Entende? Então você vê claramente um discurso fundamentalista que vai mascarar exatamente isso daí. E a gente sabe, né, que esse discurso fundamentalista, ele pressupõe exatamente essa cisão, né? Sim. Devemos lutar contra isso, né? Devemos tentar trazer outras formas, né? Talvez essa coisa da forja, que nós possamos fazer um pouco, trabalho de Hefesto, né? Esquentar um pouco desse choque que está acontecendo, né? Desmascarado. O nosso grande trabalho enquanto clínico é deixar um pouco, fazer esse processo, né? Amortecer o choque. Porque inevitável. A leitura social é essa. Sim. Agora, como é que você entra, por exemplo, como é que você vai entrar num fundamentalismo que a leitura do paciente interfere, vê uma cisão, né? O que incomoda ele é o demônio que está agindo, né? Sim. Fica mais difícil. Professor, fica mais difícil. Fica mais difícil. Professor, queria encerrar a entrevista, mas primeiro eu queria te perguntar se você queria comentar mais alguma coisa que a gente não falou a respeito. Não, eu acho que a gente está ótimo isso daí. Eu acho bastante importante vocês fazerem esse trabalho que vocês estão fazendo de várias entrevistas, colocando diversas perspectivas, falando assim, porque isso pelo menos a gente vai diminuindo, a gente vai tentando ser menos frio, entende? A gente vai a gente vai aceitando de forma mais a ser moldado pelo mundo. A gente acaba se esquentando, né? Exatamente. Tantas perspectivas, inclusive, acho que pessoais, né? Cada um tendo a sua no começo de todo esse movimento que a pandemia trouxe para o trabalho que a gente tem. E alguns até um pouco otimistas, outros muito mais negativos. E percebeu-se pelo menos como foi difícil como coletivo essa construção, né? Eu acho que o Hefesto é um projeto que também traz isso que você está dizendo, né? Um pouco de calor, um pouco de amortecimento aí para essa dificuldade que individualmente a gente tinha, né? Uma construção de uma comunidade, né? Muito obrigado pela participação, tá? Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado a vocês. Tá? Obrigado a vocês, então, pelo espaço aí. Aí vamos ver se a gente se encontra ano que vem, pelo menos, em algum evento da vida aí. Olha, por mais introvertido que tanto eu, Silvio e Nina sejamos, nós estamos precisando de encontros extrovertidos, sair para o mundo e se divertir, porque é demais, né? Tem que ir para o oposto. Professor, um abraço, muito obrigado. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.